E qual a diferença do vidro para o espelho? A diferença é a seguinte, pessoal. Se você comprar um vidro, por exemplo, numa vidraçaria, um vidrinho de 2 milímetros de espessura, primeiro problema, o vidro de 2 milímetros de espessura, na minha opinião, ele é muito frágil. Então você vai quebrar ele com muita facilidade. Qualquer torcidinha que você der no vidro, muito provavelmente ele vai trincar e eu fico preocupado com isso. Temos criança em casa e tudo mais, e às vezes um item de vidro passeando pelo escritório geralmente é um problema. Bem, mas qual é a característica principal? O vidro de 2 milímetros, pessoal, geralmente ele tem uma fabricação, um processo de fabricação para ele ficar com 2 milímetros de espessura. E qual é a finalidade de um vidro de 2 milímetros de espessura? A finalidade é colocar em um local pequeno, numa janelinha pequena, num vitrozinho e por aí segue. Às vezes, dependendo do local que você compra esse vidro, ele pode ter uma tolerância dimensional não muito ajustada. O que eu quero dizer com isso? Pode ser que a espessura do vidro ela tenha uma certa variação. E essa variação prejudica muito a nossa impressão. Então a gente tem que optar por um vidro que ele seja muito plano. E para ele ser plano desse jeito, a gente tem que às vezes trabalhar com vidros um pouco mais espessos. Só que, quando a gente vai para vidros um pouco mais espessos, qual que é o problema? O vidro, pessoal, ele é um pouco isolante térmico. Se você for perceber, qual é a função básica do nosso vidro? É apenas dar uma condição plana e ele tem que aquecer basicamente na mesma temperatura que está a nossa mesa. No caso aqui eu tenho uma mesa de alumínio, que é a mesa original da Ender 3. Ela é uma placa de alumínio e tem uma resistência elétrica embaixo. Essa resistência elétrica, ela esquenta e ela esquentando, ela transfere o calor para essa mesa de alumínio. E essa mesa de alumínio vai transferir o calor para o vidro. E aí que entra a questão. Se eu começo a ter vidros muito grossos, ele tem dificuldade de transferir o calor até a face superior do vidro, que é onde vai estar depositando o material. Se essa face superior não estiver aquecida a uma determinada temperatura, vocês vão ter muita dificuldade para colar a primeira camada. E aí vai gerar uma certa frustração. Então não adianta querer colocar um vidro muito grosso. Isso aí caia fora dessa característica. Segundo problema de você colocar um vidro muito grosso. No meu caso aqui, da Ender 3, o movimento da mesa em Y, ele movimenta a mesa inteira. Se você coloca um vidro muito grosso e, obviamente, muito pesado, você vai ter uma dificuldade de locomover essa mesa no eixo Y, porque ela está mais pesada do que o normal. E isso pode gerar uma série de problemas para vocês. Se vocês estiverem trabalhando com uma aceleração muito alta ou uma velocidade muito alta, que antes poderia até ser uma velocidade legal, agora com um vidro mais grosso, a mesa mais pesada, provavelmente vocês não vão conseguir trabalhar da forma correta. Então esse daí é um segundo problema que vocês vão estar tendo. Bom, e aí, Daniel, como é que eu posso fazer para tentar resolver essas questões? Muito bem, nós temos aí várias formas de utilizar as mesas, pessoal. Eu posso utilizar então o vidro, eu posso utilizar o espelho. Qual é a característica? Por que as pessoas gostam bastante de utilizar o espelho? Vem do processo de fabricação do espelho. O processo de fabricação do espelho é a mesma coisa do processo de fabricação do vidro. Porém, existe um controle de tolerância melhor para o vidro que vai ser feito, o espelho. Por quê? Se o vidro ele estiver com uma certa ondulação,
Quando você fizer o espelho, que é jogar uma tinta na parte de trás do vidro, que essa tinta, depois que ela seca, ela reflete, por aí segue, se aquela tinta, naquela face do espelho, estiver fora de tolerância, vamos dizer assim, ela não estiver 100% plana, quando você olha no espelho, o que acontece? Você está todo deformado. Na realidade, é o que acontece naquela casa dos espelhos. O espelho ele é todo deformado e aí você vê a sua cabeça fica grandona, fica pequenininha, dá aquela deformação. Mas aquilo é proposital. No nosso caso, se a gente tiver um espelho na nossa casa, aqueles espelhos grandes, você vai perceber que você não quer essa deformação. Você quer ver realmente o que está acontecendo. E aí que vem a grande sacada. O vidro para a fabricação de espelhos, ele tem uma planeza mais controlada, justamente para não acontecer esse problema. Por isso que muitas das pessoas, ao invés de utilizar o vidro, utiliza-se o espelho, porque o processo dele é mais justo e com menor nível de tolerância.